tarde a todos, espero que esteja todo mundo bem. Professor Cleiton Xavier falando. Vamos hoje nessa aula falar um pouquinho sobre as práticas esportivas em meio ao Covid-19, tá? Essa aula ela vai servir para todas as turmas, do sexto ano ao nono ano, certo? Ao final da aula, eu vou passar 5 questões, vocês respondam e deixem no caderno de vocês, certo? Então, boa aula a todos, prestem bem atenção para tudo que vai ser falado e espero que vocês gostem desse novo formato que eu estou colocando hoje para vocês, ok? Vamos lá. Covid-19, quais esportes podem ser praticados em meio à pandemia, né? A gente sabe que devido a essa reclusão social, né, muitos esportes eles foram cancelados e outros teve sua paralisação decretada pelo governo, né? E a gente hoje na população brasileira, muitas pessoas dependem de atividade física para poder ficar em forma, manter a saúde. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui nesse tema de hoje, certo? Então, ó, atletas profissionais, amadores e adeptos de diferentes esportes vivem uma nova realidade em razão do novo coronavírus. Seus treinos agora devem ser realizados em casa, sem contato com o mundo exterior e, sobretudo, aglomerações. Mas será que nenhum esporte pode ser praticado nesse período? Então, assim, como a gente não pode ter contato com outras pessoas, como a gente não pode manter uma interação entre as pessoas, eu trouxe esse texto para ver se a gente tem outras opções de praticar atividade física e esporte sem sair de casa e tomar algumas medidas de precaução, certo? Vamos seguir. Existem práticas esportivas viáveis durante a quarentena? Será que existe? Vamos lá. Nesse momento, devido à estratégia de isolamento social para combater o avanço do SARS-CoV-2, que é o Covid-19, causador da Covid-19, não é recomendado a prática esportiva, tá? Aquela prática esportiva tradicional nas academias, futebol, vôlei, basquete, natação. Então, esse tipo de prática esportiva com aglomeração, ela não é viável, tá? A recomendação para a população geral é de manter a prática de atividade física, ou seja, movimentos corporais repetidos com finalidade de aumento de gasto de energia basal, sem objetivo de ganho de força muscular e aptidão. O que é que está sendo falado aqui? É que, ao invés de vocês praticarem atividades físicas em grupo, seja praticada atividade física individual, um alongamento, um aquecimento, algo que vocês possam fazer em casa e não atrapalhem a dinâmica do isolamento, né? Então, a gente faz uma atividade funcional, atividade sempre em casa, certo? Então, essa atividade de sem ganho de força e exercício, ela tem o intuito de realizar movimentos corporais repetitivos com a finalidade de aumentar o gasto de energia basal, ou seja, você vai gastar a energia do seu corpo, mas não vai precisar estar com outras pessoas envolvidas para isso, certo? Desde que se você quer que outra pessoa faça com você, essa outra pessoa, ela não pode estar próximo de você, né? Tem que ter pelo menos 1,5 m de distância, ou a pessoa pode estar em outro local fazendo junto com você. Aí vocês têm que usar um outro meio, internet e tal, certo? Vamos lá. Quais recomendações devem ser seguidas para a execução dessa atividade? Então, as recomendações atuais indicam que manter a prática de exercícios e atividades físicas em casa. Atividades físicas ao ar livre, como caminhada, corrida e ciclismo, ela pode ser realizada, mas tem que ser realizada individualmente. E alguns estados eles já estão também cancelando essas atividades físicas individuais ao ar livre, né? Os parques estão sendo fechados, as praias. Então,
é melhor fazer em casa mesmo, já que alguns locais estão fechados, né? Então, assim, essa atividade não pode ter reunião em grupo ou o percurso também não pode ser compartilhado, certo? O uso desses equipamentos também não pode ser compartilhado entre uma pessoa e outra. Caso você for fazer alguma atividade em casa e for usar algum equipamento, para passar para outra pessoa, você precisa esterilizar aquele equipamento com álcool ou algum outro desinfetante, certo? Dessa forma, você consegue ter menos risco de contágio durante a atividade física, né? Mas a gente não deve esquecer que os momentos de sair de casa ou em algum local que tenha ou você tenha um contato com outra pessoa, a gente deve estar de máscara e também evitar de pegar em maçaneta, em porta de uso coletivo, ok? Assim evita o contágio, certo? A prática de esportes em meio aquático é viável? Aí é o que a gente estava conversando. Então vamos ver o que é que diz. Além da questão do risco de contaminação durante o deslocamento, é sabido que estudos de viabilidade de vírus, que os coronavírus podem sobreviver na água. Então é melhor evitar ir para um local que tenha piscina, né? Se na sua casa tiver uma piscina, então aí você pode praticar sem nenhum problema. Mas ir para algum clube é evitado, tá? Geralmente vai estar fechado também, ok? Por uma questão de segurança e por não existir ainda uma resposta clara quanto ao risco de contágio, não se deve recomendar a prática de exercício físico na água nesse momento. Então vamos evitar estar em piscina que tenha mais de 2 ou 3 pessoas, ok? Esporte praticado com certo distanciamento, mas com o uso de itens compartilhados, pode gerar risco de infecção. Aquilo que a gente estava falando. Mesmo você fazendo atividade física com outra pessoa próxima, com 1,5 m de distância, 2 metros, você não pode estar compartilhando os equipamentos por problema, por medo de contágio mesmo, tá? Os esportes que são praticados com mais de uma pessoa que envolvam algum material compartilhado, como uma bola de tênis, vôlei, bola de tênis de mesa, por exemplo, também apresentam risco de contaminação. Caso alguém contaminado encoste nos olhos, boca ou nariz durante a partida e pegue na bola sem higienizar a mão, que normalmente ocorre durante a prática desses esportes, o vírus pode ser transmitido para outra pessoa por meio de material compartilhado. Então, assim, evitar fazer alguma atividade em grupo que tenha material compartilhado. Já não pode fazer aula em grupo. Se tiver mais de 2 pessoas fazendo aquela aula, evitar compartilhar algum material. Ok? Vamos lá. A atividade de hoje é bem simples. Eu falei sobre 5 tópicos e cada tópico desse vai ser uma pergunta, certo? Então, ó, pergunta número 1, Covid-19. Quais esportes podem ser praticados em meio à pandemia? Você vai colocar quais esportes podem ser praticados, isso que eu já falei aqui na aula, tá? Segunda pergunta, existem práticas esportivas viáveis durante a quarentena? Quais? Então, botem lá quais práticas esportivas que são viáveis e as que não são. 3. Quais recomendações devem ser seguidas para a execução de uma atividade física? Então, eu falei várias coisas aqui de recomendações para fazer uma atividade física. 4. A prática de esportes em meio aquático é viável? Você vai colocar se sim ou se não e explicar o porquê. 5. Esportes praticados com certo distanciamento, mas com uso de itens compartilhados, podem gerar risco de infecção? Você vai colocar se sim ou não e explicar também. Tá certo? Espero que tenham entendido e gostado e até a próxima aula. Valeu!